Hoje ele tem que ser a prioridade, tem que ser o plano A da seleção brasileira? Sabendo que ele foi demitido, eu já ia logo pra dentro, já resolvia logo a situação. Você é o treinador e um abraço. E tchau. Essa enrola. Tem convocação, tem jogo aí daqui a um mês, né? Tem que ter convocação. Agora em junho. Em junho. Tem data FIFA, tem 2 jogos. Pega logo o cara tá desligado, chama o cara, entrega pra ele a seleção. Eu também acho que é mais fácil, porque já é a Passa logo segunda essa tentativa. cobra. É muito, não, o Ancelotti pra lá, pra cá. Vou esperar o Barcelona pra ver se ganha, se não perde, pá. Não sabe também se ele vai querer vir mesmo a fundo. Depende da direção do Real Madrid. Aí depois sai a informação, não depende da direção do Real Madrid. O Ancelotti tá preocupado com isso, tá preocupado com aquilo. Sextou, modo aqui, ó. Aí a parada é a seguinte, que nós trabalhava lá com o seu Mário, né? O seu Mário falou que chegou um dia lá no banco, reunião, 7h15 da manhã, chegou 10 currículos para escolher um presidente para uma das empresas, né? Aí o presidente do banco, o líder geral, pegou os 10 currículos, passou pro segundo, que manda, né? O segundo não pegou e não leu, passou pro terceiro, que era ele. 10 currículos. Quando chegou 10 currículos, ele rasgou 7. Sem ler nada, ficou só 3. E tinham mais 8 na bancada no conselho, né? Falou, você tá louco, Mário? Pô, você rasgou os currículos tudo. Ele falou, primeiro é o seguinte, para ser presidente de uma das nossas empresas tem que ter sorte. 7 azarados eu já mandei pra cá do caralho. Então, a seleção brasileira... Vai tá lógica isso aí, gente. A seleção brasileira... Tem lógica. Então a seleção brasileira... Irrefutável. Então a seleção brasileira tem que chegar assim, ó. Botar 10 nomes lá, e o Edinaldo rasgar 7. Aí os caras dizem assim, aí a diretoria diz, o Edinaldo tá louco, ó, pra ser treinador da seleção brasileira, 5 títulos, tem muita sorte. Então 7 treinador ruim eu já mandei pra cá do caralho. Necessariamente ruim, azarado. Né? Azarado. Porque os caras estão numa enrolação que não acaba mais, né, Vamp? Então, faz isso assim, ó, mete uma lista lá de 10, senta lá no conselho que deve ter vários vices que manda, né? São vários vices, né? Tem vários vices, mas nenhuma. Não, são vários vices que elege. Pega aqui, ó. Cada vice aí, bota o nome aí, vai. Vocês têm o seu? O Maldo tem um dele. Pedro, você tá me indicando um. Flávio, você tá me indicando um. Bota aqui, todo mundo aqui, vai. Peguei o papel, rasguei 7. Os caras tá louco, você nem olhou, Edinaldo. Quem foi os caras? Não, 7 azarados, já mandei pra casa. Pega um desses 3 aqui. Foi o do Mauro Bet, sobrou Rogério Ceni, o do Flávio Prado, sobrou o Roger, e o do Vampiro sobrou o Cuca. Agora vamos debater nós aqui quem vai ser um dos 3. Como é que você vai querer ganhar uma Copa do Mundo com um treinador azarado? Me fala. O Tele fez um trabalho fantástico em 82, deu um azar terrível. Aquele dia, tivesse jogando Itália e Brasil até hoje. Desde 5 de julho de 82, o jogo continuaria sendo assim. A Itália fazia, o Brasil empatava. Estaria 438.326 para o Brasil, 438.327 para a Itália. O Tardelli dizia isso. Nada aconteceu. Eu conto essa história, eu tenho isso gravado. Eu gravei, tem um torcedor italiano. Aliás, ontem morreu aquele espanhol do Bumbo, né, o Manolo. Mas tinha um torcedor italiano, que ele era bem gordão, e ele ficava o tempo inteiro assim, Itália, Itália, só fazia isso. Mas ele era daquelas marcas tradicionais, que era filmar e tal. E eu fui nesse cara antes do jogo. Falei pra ele, o que você acha? Ele falou, não vai dar, né? O Brasil vai ganhar e tal. Parabéns, o Brasil. Ele deu parabéns pra seleção brasileira, que eu tinha que mandar antes a matéria. Nem o cara do Itália acreditava. Se entrevistasse o Manolo do Bumbo no jogo da Espanha, como ele dizia, não vai dar. Porra, e o Brasil perdeu o jogo. Perdeu! O Brasil perdeu de um time que se classificou. Aliás, de novo, o tal da sorte. Por que a Itália classificou? Porque o goleiro de Camarões escorregou. E aí saiu o gol do Graziano, se eu não me engano. Olha que coisa de maluco. Olha que coisa de maluco. E o Brasil com baita time voando, passou pela primeira fase. E aí perde os caras. E você vai querer botar o azarado lá pra... Eu não sei se aqui em São Paulo, ou no Rio, ou no resto do Brasil, falava. Na Bahia a gente falava que o Araquém, lembra que tinha aquela propaganda? Araquém é o showman, sim, que era o pé frio. Aí cantava assim, ó, são 120 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. E o Araquém dançando. Toda vez que começava, os caras falaram, fudeu, não vai ganhar. Coitado, ele ficou com fama de pé frio. Era 120, o Brasil hoje já tem 200 milhões, 220 milhões. A música era assim mesmo, são 120 milhões a adaptação do Pra Frente Brasil de 70. E o Araquém ficou com fama de pé frio. E aqui o critério de pé frio é engraçado, né? Os caras acham que aqui no Brasil, os caras acham que o Mick Jagger é azarado. Azarado, adoraria ser azarado. O cara é ídolo mundial. Desde os anos 60, tá com quase 90, continua na hoje, e ele é pé frio. E ele é o pé frio. Ele que é o azarado, tá bom. A gente que é o pé quente.
Mas não tá muito chato essa novela da CBF, Mauro Betti? Tá chato, né? Essa enrolação. Já é a segunda tentativa pelo Ancelotti. Da outra vez ficou esperando o Ancelotti. Aí ficou com o Fernando Diniz, Ramon Menezes. Ramon, Fernando... Não. Aí chegou o Dorival. E eles criaram um cargo interessante, né? Que era um ano de contrato do Fernando Diniz, já deixando claro que ele era um interino efetivado. Aí desefetivaram o interino, trouxeram o Dorival, já demitiram o Dorival, volta o nome do Carlo Ancelotti, fica sempre essa nuvem do Jorge Jesus, que eu acho muito bom treinador, fez um trabalho bárbaro no Flamengo em 2019, o melhor que eu vi no Brasil e na América do Sul. Porém, e não é demérito também você ter um auge na sua vida profissional e depois não conseguir chegar lá. Mas assim, foi uma conjunção de fatores extraordinários, inclusive as 3 semanas de treino durante a Copa América de 2019, que fizeram aquele Flamengo fantástico. Aí ele sai por uma série de motivos dentro e fora de campo, inclusive a pandemia é muito importante, volta para o Benfica e dou a informação. Gente do Benfica disse que foi a pior coisa que foi feita, foi trazer o Jorge Jesus de volta. Faz um bom trabalho sim na Arábia Saudita, muito bom, bons resultados, mas é demitido agora, o que também não é demérito algum você ser demitido, mas dá para estranhar e até para algumas questões que são fundamentais de relacionamento. Quem ainda é o melhor jogador brasileiro nos últimos anos? E que, querendo, vai estar na Copa? Neymar. O Neymar ficou feliz da maneira como o Jorge Jesus, mais uma vez, pisou na bola e na língua? Não na bola, mas na língua? Não. O Neymar é um cara rancoroso? Não. Mas vai ter que ter uma longa conversa? Vai. Absolutamente, ou o Neymar ou o Jorge Jesus não é do feitio do Neymar, e também o Jorge Jesus esperto não vai querer, né? Então também tem esse lado. Eu ainda prefiro o Ancelotti, tá? Até quando? Eu, como a CBF também não sabe, eu aguardaria mais um tempinho, até porque talvez a definição do Ancelotti venha mais brevemente. É isso que eles estão fazendo, não, né? Exato. Mas eu já falei, eu já lancei uma hipótese aqui que os caras acham que é sacanagem, mas eu estou falando sério. Proposta pro Scaloni. Bagunça Argentina. Essa pra mim foi a mais genial de todas as ideias. A Argentina. Todas as ideias. Vai lá, o Scaloni, sei lá, ele não vai vir, mas já bagunça tudo. Bagunça, faz uma bagunça, mas você oferece 5 vezes o que ele ganha lá. O cara vai ficar enlouquecido. Imagina, a mulher chega em casa, a mulher dele fala, 5 vezes. No mínimo, a AFA vai ter que pagar mais do que paga. É claro. Isso, na pior das hipóteses, você detona o cofre da AFA. Entendeu? Cara, isso aí é muito óbvio. Scaloni, proposta para Scaloni. 5 vezes mais do que ele ganha. Não importa quanto ele ganha, oferece 5 vezes mais. Se ele topar, vem. A CBF joga dinheiro fora com um monte de porcaria. Pô, se ele não topar, faz uma bagunça na seleção da Argentina. Pronto. Pelo menos alguma coisa se foi feita. Não. Eles ficam com esse negócio aí.